Engenheiro de formação, começou a sua carreira no setor industrial, tendo sua primeira experiência profissional no setor aeronáutico. Recém-formada, entrou como trainee no setor automotivo e logo foi migrando para áreas menos técnicas. Fez pós-graduação em gestão de negócios e mudou para o setor de tecnologia, entrando para o mundo dos aplicativos, onde liderou projetos com times multifuncionais em diferentes países da América Latina e Europa, e por último, atuando como head de pessoas e cultura. Em seguida, realizou o mestrado em Digital Management na Hyper Island, uma escola de inovação na Europa conhecida como a Digital Harvard. Voltando para o Brasil, atuou com educação corporativa e consultoria de desenvolvimento humano até decidir criar o seu próprio trabalho, juntando inovação e transformação humana. Por meio da sua marca autoral, facilita cursos e mentorias, ajudando pessoas a migrarem para o futuro do trabalho, criando uma vida e trabalho com mais significado para elas e para o mundo. Minha convidada de hoje é a Annalise Buiar. Annalise, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e obrigado pela participação. Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui. Show de bola, o prazer é nosso. E aí, turma, antes da gente começar, reforçando um pouco do que é o quadro do Wrap Up, o que vocês podem esperar dessa conversa e das demais conversas desse quadro. A ideia é que a gente traga especialistas nos assuntos aqui para a gente poder se aprofundar e que vocês consigam ter uma boa ideia sobre os temas que a gente vai trazer aqui, para que possa, mais do que tudo, provocar questionamentos, provocar perguntas e curiosidade em vocês, para vocês irem atrás dos temas e das coisas que a gente vai falar aqui. Não dá para abordar tudo nessa entrevista, mas a gente vai abordar aqui os pilares dos principais temas que estão nas agendas hoje das empresas, do mercado como um todo. Então, inovação, novas tecnologias, transformação digital, futuro do trabalho, soft skills, hard skills, diversidade e inclusão. Tem bastante coisa legal que a gente quer tratar neste quadro aqui. E o tema de hoje é futuro do trabalho, e futuro do trabalho com um olhar mais interior. A gente vai discutir bastante sobre qual o impacto do propósito nessa busca pelo futuro do trabalho e como é que a gente pode se preparar e até se preparar para os trabalhos do futuro ou até mesmo criar os nossos trabalhos, como a Annalise ajuda as pessoas aqui. Então, sem mais delongas, vou já começar. Ana, posso chamar de Ana? Sim, por favor. Show. Conta pra gente um pouco do que você faz hoje em dia, como é que foi o seu primeiro contato com esse tema e por que você se apaixonou por isso? Legal. Eu acho que eu vim do mundo corporativo, né? Vim como funcionária. E aí, quando eu fui estudar na Hyper, na Inglaterra, eu fui muito provocada se eu podia criar o meu próprio trabalho, como seria se eu pudesse criar. Isso para mim, assim, bugou, né? Aí eu fiquei muito desesperada porque eu não tinha respostas, né? Aí eu comecei a olhar para minha trajetória sempre com múltiplas escolhas, assim, né? Tipo, que empregos existem aqui, eu escolho esse. Que faculdades existem aqui, eu escolho essa. E quando eu me coloquei essa pergunta de, tá, mas e se eu fosse criar o meu próprio trabalho, né? Se eu fosse escrever minha própria job description, o que seria? E aí eu não conseguia responder, né? E aí foi um processo de busca e essa jornada, né, de autodescoberta e esse processo criativo e imaginativo do que seria se eu fosse criar o meu próprio trabalho. Então foi uma jornada assim que levou um tempo e foi uma construção. E foi quando eu fui escrever a minha tese da Hyper, eu decidi falar sobre o futuro do trabalho e as mulheres. E aí que eu comecei a mergulhar mais nesse tema do futuro do trabalho, e esse olhar, Vitor, mais otimista, mais humano, de o que é que faz sentido para nós como sociedade, né? Além dessa parte toda tecnológica que está acontecendo, o que faz sentido nós trazermos como nosso diferencial humano? Então, eu comecei a mergulhar, assim, a pesquisar mais sobre o futuro do trabalho, com esse viés mais otimista, de possibilidades, né? De um futuro cheio de possibilidades. E ao estudar sobre isso, eu comecei a entrevistar pessoas e comecei a descobrir várias coisas sobre mim. Aí entrei nesse mergulho interno, tive uma crise também existencial e comecei a questionar o que seria o meu propósito. Naquela época eu já cheguei a achar que eu não tinha propósito, que isso não era para mim, que eu não sabia, porque eu sempre gostei de muitas coisas. E aí eu comecei o processo de mergulhar em mim e começar a coletar essas pistas, né? Começar a coletar esses elementos e olhar para minha história e para minha biografia com um olhar mais profundo, de entender o que cada experiência me trouxe,
né, que eu continuava carregando em mim, né? Porque quando a gente faz uma transição de carreira, a gente também leva uma bagagem, mesmo indo para uma coisa muito diferente. Então, eu comecei a olhar para o que seria o meu propósito, né? O que seria a minha missão, que impacto eu gostaria de gerar, né? Que legado eu gostaria de deixar. E aí foi nesse momento que eu comecei a pesquisar em mim e olhar para dentro, né? Porque quando a gente fala de propósito, eu não posso olhar para fora, eu não obtenho respostas. Eu posso obter respostas de objetivos, mas não daquilo que me traz significado. Então, eu comecei essa jornada com todas as dores e amores dessa jornada de autodescoberta e fui começando a criar e juntar essas pecinhas, né? E levou um tempinho para conseguir juntar elas e descobrir o que eu poderia fazer com elas. Como é que eu poderia usar esses talentos a serviço daquilo que eu gostaria de gerar de impacto no mundo? E aí foi pouquinho a pouquinho, então, que eu fui descobrindo, né? Me redescobrindo. E aí, em algum momento, isso transbordou, né? Então, eu fui vendo que eu poderia ajudar outras pessoas no processo delas também, né? A encurtar um pouquinho, porque eu bati mais cabeça no meu processo, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo na época. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender o que aconteceu. E aí foi assim que eu fui me sensibilizando por esse tema. Mas a questão do futuro, do trabalho, sempre foi muito latente na minha história, não com esse nome, mas esse olhar de querer fazer de uma forma diferente, trabalhar de uma forma diferente, de não fazer sentido aquele modelo vigente, né? Então, hoje a gente fala de futuro do trabalho, mas esse olhar para o novo e para novos modelos e novos formatos esteve ao longo da minha história, assim. Então, é um pouco disso. Muito interessante. É curioso isso, né? O coronavírus, ele deu uma acelerada absurda e eu acho que trouxe uma necessidade de questionamento, assim, pelo menos com as pessoas que estão mais próximas de mim. A gente primeiro está com mais tempo disponível, né? A gente começa a refletir o que a gente está fazendo no mundo, né? Como os trabalhos, o que a gente está fazendo nas nossas empresas, enfim. É um questionamento que, quando a gente para olhar para o propósito, e eu queria explorar um pouco mais o propósito antes da gente mergulhar aí no futuro do trabalho em si. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, assim, como é que você define o propósito, assim? Não o processo. O que é propósito para Uhum. você? Porque tem várias definições. As pessoas confundem muito quando se fala de legado, missão de vida, visão, Uhum. propósito. Às vezes as pessoas Uhum. colocam tudo no mesmo balde, elas são relacionadas, mas não necessariamente são as mesmas coisas e, aliás, não é. Eu queria Uhum. escutar um pouco da sua visão do que é uma definição de propósito. Se abrisse um dicionário agora, o que teria ali? Sim, eu vou ir para um outro caminho, assim, o que não é, sabe? Porque Tá, às vezes é tá. importante a gente falar o que não é e a É. gente geralmente confunde, né? Até porque é um termo que começou a ficar um pouco batido, né? Mas ele a gente não pode deixar de olhar para ele porque ficou um termo batido, né? Então a gente adapta a palavra se for necessário. Mas, em geral, há Aliás, muita confusão. Oi? aliás, só complementando, tudo que é batido tem um porquê, né? Assim, É um hit. mas tem um porquê dele ficar batido, né? Uhum, Vai lá, vai lá. uhum. Não, e assim, em geral, confusões que ocorrem em geral, né? Então, uma confusão que geralmente ocorre é achar que o propósito é a nossa profissão, né? Mas a gente pode alinhar a nossa profissão com o nosso propósito de vida, que seria a nossa missão, o que a gente veio trazer, né? Que basicamente é o que a gente vem trazer para o mundo, o nosso temperinho que nós individualmente trazemos para o mundo. E isso está na nossa história. A gente sabendo ou não do nosso propósito, ele existe, né? É claro que quanto mais a gente ganha consciência dele, mais eu consigo alinhar a minha vida, as minhas ações, meus comportamentos com esse propósito, né? Então, por exemplo, eu decidi ter um trabalho que representasse o meu propósito de vida, alinhar o meu trabalho ao meu propósito de vida, né? Mas eu exerço esse meu papel estando trabalhando ou não. Ele é maior, ele é mais macro, né? Então, se a gente não fosse trabalhar hoje, não teria propósito de vida, né? Então, o propósito de vida ele vai além do trabalho. Então, acho que isso é um importante ponto, né? E a gente, às vezes, usa muito o termo propósito para objetivo. Acho legal também fazer essa diferenciação. Ah, então, o meu propósito era esse, né? Com qual propósito? A gente usa muito esse termo, né? E, em geral, a gente está falando de objetivos, né? Porque eu tenho um objetivo, eu atingo um objetivo, eu mudo de objetivo, eu atingo esse outro objetivo, mas não quer dizer necessariamente que eu mudei o propósito, como essa coisa maior. Então, o propósito, no fundo, é nós sermos a gente mesmo.
tão simples e tão complexo quanto isso. Por isso que a caminhada e a jornada do propósito exige muito autoconhecimento. Porque eu costumo falar, ver a gente assim como cebolinha, como uma cebola, né, com várias camadas. Então, a gente se conhece e fala, então eu sou isso. Aí eu me defino e me identifico com aquela camada. Mas quanto mais eu vou mergulhando em mim, eu vou tirando essas camadas e descobrindo uma camada mais interior. E aí eu vou avançando nesse meu processo, né? Então eu não sou mais aquilo. Na verdade, a gente está indo em direção ao nosso core, em direção a essa essência, né? Então, quanto mais eu descubro sobre mim, mais estou alinhada com o meu propósito. É uma jornada de autoconhecimento, né? Então, quanto mais autêntico nós formos, mais alinhados nós estamos com o nosso propósito de vida. E aí, que confusões existem nesse caminho? De eu confundir um objetivo externo a mim com o meu objetivo e sonho pessoal, né? Então, muitas vezes a gente adota modelos de sucesso, a gente adota objetivos de carreira, de vida, que não fazem sentido para nós. E às vezes a gente precisa até atingir esses objetivos para descobrir que não era bem isso, né? Quando a gente começa a se desidentificar desses objetivos externos a mim e olhar para dentro e olhar aquilo que vem de dentro e construir isso de dentro para fora, a gente está olhando para o nosso propósito, né? Então, não é uma definição direta, mas é essa jornada de autoconhecimento e de ser cada vez mais nós mesmos. Show. Ficou muito abstrato? Eu tô super entendendo, assim, porque eu sou apaixonado pelo tema também. A gente conversou antes da entrevista, né? A gente trocou umas figurinhas e, enfim, eu sou suspeito para falar, mas eu tô adorando aqui a conversa. Tenho certeza que a turma também tá curtindo nosso papo aqui. E aí, nessa linha de pensamento, de raciocínio sobre o propósito, a gente pode criar o futuro do nosso trabalho? Como é que a gente cria o futuro do nosso trabalho? E aí, uma pergunta assim que fica no ar: poxa, necessariamente eu preciso empreender para criar o meu negócio? Ou para criar o futuro do meu trabalho? Como é que eu posso construir isso para mim? Uhum. Esse é um bom ponto, né? Acho que, em geral, as pessoas me perguntam isso. Então eu preciso empreender? Não, você não precisa empreender. Mas a gente está caminhando para modelos também mais autônomos e mais flexíveis, né? Então, independente de você estar numa organização ou não, nós estamos caminhando para modelos mais autônomos, com maior independência e autonomia. Mas eu posso trazer elementos que fazem mais sentido no ambiente que eu estou, né? Então, olhando para o meu redor, faz sentido a forma como a gente está trabalhando? Né? É sair desse modelo de eu sou refém do meio para um modelo onde eu consigo ativamente propor mudanças, na esfera que for, né? Pode ser na pessoa que está sentada do seu lado, né? Independente do seu grau de influência, né? Naquele meio. Como é que eu consigo trazer o que faz mais sentido? Então, em geral, a gente escuta muito, né? É como se fosse assim, um modelo que foi sempre assim, mas não vai mais funcionar da mesma forma. Então, se a gente está passando por uma transição de mundo muito grande, e se não estava claro até então, acho que o Covid veio para ilustrar isso de uma forma nada gentil, né? Veio ilustrar, escancarar essa transição que a gente já estava passando. Então, qual é esse novo que a gente vai construir? Nós estamos construindo um novo, porque a gente está nessa transição do A para o B. O que é esse B que faz sentido? Né? Então, se a gente vai fazer parte dessa jornada, o que eu trago? Que elemento eu posso trazer? Né? O que é aquele antigo que eu vejo e falo não faz mais sentido? Que é a forma de gestão, a forma como a gente se relaciona, os modelos de trabalho e por aí vai. E a gente pode olhar para tudo. Né? Faz sentido continuar da mesma forma como era antes? Né? Então, a gente pode sim criar, e aí eu acho que é interessante olhar que não precisa ser uma coisa, né, megalomaníaca. Às vezes a gente fica olhando um contexto gigante. Não, a gente pode gerar impacto na pessoa, como eu falei, sentada do nosso lado, né? Nas pessoas que a gente tem contato. Como que estão essas pessoas? Né? Infelizmente, o ambiente corporativo nos levou, né, para um estado de estresse elevado, doenças relacionadas ao trabalho, altos índices de burnout. Faz sentido a gente continuar dessa forma? Né? Que mudanças a gente precisa fazer para tudo isso fazer sentido, que é trazer mais consciência. Então, a gente pode sim criar, né? Mas aí o desafio é olhar para sutileza, sabe? Não precisa ser algo gigantesco, mudar a forma como me relaciono, como eu reporto, como eu faço reuniões. Se a gente só olhar para a forma como a gente faz reuniões, para ser uma reunião mais eficiente, mais inclusiva, mais consciente,
já tem aí um monte de transformação. Então, são coisas pequenas que podem fazer uma transformação muito grande, ou a forma como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. E aí eu posso trazer mais de mim para o meu trabalho e eu posso propor mudanças e atuar de uma forma diferente e eu não preciso empreender. Né? Pode ser que eu queira mudar de área, mudar de função, né? Conforme eu vou descobrindo o que faz sentido para mim, mas empreender não é a única forma. Né? Não é a única forma. Eu posso encontrar trabalhos, empresas que façam mais sentido para mim. Né? Então, como é que eu encontro e faço esse match, né, daquilo que faz sentido para mim e daquilo que tem nesse meio, nessa função, nessa área, né, e como eu junto esses dois. Então, é possível sim. É claro que num contexto mais mundial, a gente tem aí uma influência de grandes players de tecnologia, né, moldando o nosso comportamento, mas a gente consegue atuar numa outra esfera. A gente consegue atuar nessa esfera menor e isso pode gerar uma transformação muito profunda. Né? Não é porque tem menor alcance que o impacto é menor, porque pode ter um impacto muito profundo nas pessoas ao meu redor. Então, é possível a gente ir moldando novos formatos, né? E começar a questionar, e se fosse possível? Porque, em geral, a gente vem de modelos falando para a gente que não é possível, que essa é a forma, né? Então, por exemplo, quando eu voltei da Inglaterra, eu estava convivendo com vários amigos europeus, e eles falavam de uma carga horária de 4 dias por semana. E eu, naquela época, eu falava assim, não, isso não é possível, a gente trabalha 5 dias por semana, não tem como trabalhar 4 dias. E eu voltei com essa pulga atrás da orelha. E quando eu voltei para o Brasil, eu propus de trabalhar 4 dias por semana, e eu usava o meu quinto dia para novos projetos, né, para carreiras múltiplas. E foi assim que eu comecei a desenvolver um pouco, né, do meu atual trabalho. Então, que coisas a gente pode desafiar? E se fosse, né, e se desse que trabalhar dessa forma? Assim como as pessoas que propunham home office há uns anos desafiaram aquele ambiente também, de alguma forma. Né? Hoje o home office está mais óbvio, mas no começo era alguém propondo algo muito esquisito para aquele meio, para aquele ambiente. Né? Então, sair desse modelo e propor coisas diferentes que vai levar a gente para mudança. Então, sim, é possível a gente criar mudanças. Muito interessante esse tema, e assim, não adianta a gente perseguir essas coisas todas aí, de tentar criar essa busca exterior, se a gente não tem a clareza interna, né? Que é o que a gente começou falando do propósito. Né? Então, por isso que é um processo que começa interior, para você saber quem você é, e descascar as camadas, né? Como você colocou no exemplo da cebola. E eu queria compartilhar um episódio que aconteceu comigo na minha carreira, que eu acho que eu até te contei isso antes, né? Vou contar para a turma aqui, porque foi, para mim, foi o exemplo mais prático que eu tive de potência em saber o seu propósito, ou você se conhecer um pouco mais, como que isso pode gerar resultado para você como profissional. Aterrissando aqui para a turma, tá? Cara, como é que eu extraio o valor disso para minha carreira de forma prática, né? Como é que eu me destaco no meu trabalho? E uma coisa que me ajudou bastante foi, eu estava no início da minha carreira ali, só que eu já estava apaixonadíssimo pelo esse tema, já estudando muito essa busca interior de quem que é o Vitor, como é que eu funciono, o que que eu gosto de fazer e tal. E a parte de gestão de carreiras foi o embrião ali do Carreira Talks. Eu já estava ali aficionado pela forma estratégica de gerir carreira. Só que no meu trabalho, né, das 9 às 18, eu estava numa área de analytics, onde eu gerava relatórios e tal. E era uma coisa que a minha a, a, a minha empresa foi se moldando para essa atividade, não foi uma atividade que eu busquei necessariamente, mas eu não gostava da atividade, não era meu perfil, né? Eu sou uma pessoa que gosta de gente, que gosta de interagir, então ficar ali atrás do computador programando para mim era um caos. Só que eu estava fazendo uma atividade lá que era basicamente acompanhamento de metas e performance de outras pessoas, uma atividade analítica de gerar esses indicadores. E fora trabalho, né, na minha hora de lazer, digamos assim, eu estudava muito a parte de gestão de carreiras, como eu coloquei. E aí eu vi uma possibilidade de começar a levar um pouco de conceitos e teorias de feedbacks que eu estava aprendendo para os meus relatórios de gestão de performance,
porque esses relatórios iam para gestores, esses gestores utilizavam esses relatórios para dar os feedbacks para os times que a gente fazia a gestão ali, né, de performance. Então, eu comecei a propor para minha liderança que, poxa, tem isso aqui, olha, tem essa teoria de feedback, seria legal se a gente conseguisse colocar isso embarcado dentro dos nossos relatórios, se a gente conseguisse, de certa forma, conduzir esse feedback. A gente sabe que tem alguns líderes que são novos nas cadeiras, não dominam ainda a habilidade de dar um bom feedback. Como é que a gente pode contribuir para isso? E quando caiu essa ficha para mim, eu me senti felicíssimo no trabalho, mesmo fazendo uma atividade que eu não gostava ali. Mas o fato de você poder colocar a tua marca ali no escritório, né, de você falar aquilo com brilho no olho, começou a me destacar. Eu passei a ser reconhecido de uma forma diferente dos meus pares, que faziam os programas lá super rápidos. O meu programa demorava horas para rodar, o deles rodavam em minutos, mas eu consegui me destacar colocando o meu propósito em prática, digamos assim, né? Então, eu queria compartilhar isso aqui nessa conversa, que eu acho que é super válido e para as pessoas poderem perceber o quão rico é você saber, né, como é que você funciona e você ter a personalidade, a autenticidade que a Ana colocou no começo, de propor isso no trabalho, né? De, poxa, eu não estou gostando da forma como está sendo conduzido essas reuniões aqui, tá uma perda de tempo absurda. Né? Como é que eu Uhum. consigo propor isso de forma diferente? Soluções, né? Senão a gente fica Exato. só apontando os problemas, né? E ninguém quer mais ouvir isso, né? Então, como é que a gente propõe soluções? Busca soluções, né? Isso. Como você E não fez. necessariamente eu empreendi ali, eu intraempreendi, digamos assim, né? Eu Uhum. não abri nenhum CNPJ para fazer isso. Basicamente, eu Sim. fui colocando, e não foi da noite para o dia, foi foi uma busca, assim. Fui na hora do café, na hora que acabou aquela reunião, eu fui colocando ali de forma paulatina até ser comprada essa solução para Uhum. as pessoas, né? Eu achei legal que você falou um ponto que é bem importante também, que é não confundir, eu demorei para entender isso, não confundir aquilo que nós somos bons com os nossos talentos naturais, né? Então, então, trazendo uma mentalidade de crescimento, aquilo que eu treinar, eu vou me tornar melhor, eu vou me desenvolver e vou conseguir desenvolver isso, né, com qualidade. Né? Então, assim, eu também sou engenheiro de formação, então a parte de Excel, Analytics, eu consigo fazer bem, mas eu fui descobrindo que não queria fazer aquilo. Né? E muitas vezes a gente acaba caindo, e principalmente assim, mudando de trabalho, a empresa acaba caindo na mesma área, porque aquilo que o Headhunter está te chamando é aquilo que você já fez, então você acaba replicando aquilo que você faz bem. Mas será que você investisse nos seus talentos naturais, eles não iam crescer também? Né? Então, uma coisa são habilidades e outra coisa são talentos naturais. Né? A gente tende a focar muito no gap. Né? Focar no gap, desde o modelo educacional da escola, que todo mundo tem que subir a média, né, de todas as matérias, até numa empresa, num performance review. Em geral, a gente foca no gap e a gente vai lá estudar aquilo que falta. É importante desenvolver aqueles pontos? Claro que é, mas aí a gente deixa de olhar para os talentos naturais. Os talentos naturais, quando a gente investe a mesma moedinha, ele cresce exponencialmente, né? Que foi um pouco do que você sentiu ali, né? Esse lugar de potência, né? Ele traz mais performance, ele traz mais potência, porque é a forma mais eficiente de eu de eu trabalhar, né? Traz eficiência. Exato. E você falou um ponto legal puxa, as próximas oportunidades, elas tendem a replicar o seu histórico. E aí Uhum. é importantíssimo que o profissional e quem esteja escutando aqui a gente e vendo, que ele tenha esse domínio da carreira, né, essas rédeas, porque nessa ocasião, e complementando o que aconteceu depois, né, eu fiquei um tempo lá nessa área, eu fiquei acho que quase 2 anos, e foi esse período todo eu consegui exercitar, construir esses processos todos, onde eu aprendi muito. Só que ao mesmo tempo era uma área, como eu falei, a gente não pode esquecer, era uma área de analytics. Então eu estava acumulando um histórico no meu currículo de área de analytics. Então todas as outras áreas que me procuravam e que tinham oportunidades ali de repente para fazer alguma movimentação eram área de analytics. E eu já sabia, cara, não é isso que eu gosto. E não adianta eu ficar aqui e ser promovido aqui e continuar trilhando a minha carreira. Então,
foi um divisor de águas ali, até o momento que eu entendi que o processo que eu ajudei a construir estava estabelecido. Falei, poxa, acho que está no momento de eu buscar uma coisa diferente. E aí comecei as conversas internas dentro da empresa, eu não mudei de empresa, mas eu fui para uma área de projetos onde eu tinha uma flexibilidade um pouco melhor, mas foi uma busca. E eu tinha pouquíssimos anos ali de profissional no mercado, só que me fez tão bem aquilo, quando eu sentei na área nova, eu falei, nossa, fui eu que busquei estar aqui, sabe? Não foram o chefe que saiu e aí outro chefe pegou essa empresa, essa equipe e montou outra. Foi uma proatividade, uma busca minha. E eu consegui é, é, performar melhor lá, nessa outra área. Melhor, eu digo assim, eu tinha que fazer menos força para me destacar ali, sabe? Antes era assim uma briga, porque, cara, eu não gosto de analytics, eu tinha que aprender a fazer aquilo tudo, tal. Eu também sou engenheiro, também sei fazer, mas não era o que eu gostava. E esse ponto que você falou é muito importante. E ninguém vai fazer isso por você. É muito romântico a gente esperar que o líder faça isso, né? Fala assim, olha, tô vendo aqui que não é isso que você quer e você tá acumulando muito tempo nessa cadeira, tá na hora de você mudar. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter uma pessoa assim por perto. É muito mais fácil para o líder falar, deixar, né, você continuar no trabalho, às vezes até elogiar seu trabalho, você está indo bem e tudo mais, e você fica 3, 4 anos nesse, nesse vácuo, né? O tempo passa e você não percebe. E até recrutamento, né? A gente usa modelos muito tradicionais ainda, né? Então é um depara muito simples, assim, né? De olhar só para o histórico e só para currículo. Tem muito além do currículo que conta a nossa história, né? Não é só o livrinho, né? O livrinho o passaporte ali, né? De cargos. Não é só isso que conta a nossa história, né? Então, se alguém não vai ter esse olhar, quem vai ter o olhar mais profundo sobre você é você mesmo. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando tá todo mundo falando não faz sentido você ir trabalhar nessa área, você vai falar assim, não, eu quero trabalhar nessa área, porque eu tenho esse outro lado aqui, né? E fazer essas mudanças, e principalmente em transição muito grande, né? Eu, tipo, fui trabalhar numa área de pessoas e cultura. Meu Deus, uma engenheira trabalhando numa área de pessoas em cultura. Mas eu sabia que eu precisava dar esse passo, né? Então, olhando de fora, o pessoal vai em geral, a gente usa técnicas muito óbvias, né? Então, tipo, se você é engenheiro, você tem que trabalhar com analytics. Isso é muito óbvio, né? Tem formas muito mais criativas da gente olhar para as nossas habilidades e para o nosso histórico, né? Então, por isso que nós precisamos fazer esse nosso plano de desenvolvimento, né, pessoal. Exato. E aí eu queria, já conectando com a minha próxima pergunta aqui, o propósito é uma busca, puta, cada um, bilhões de pessoas, bilhões de propósitos, cada um tem o seu. E é muito pessoal a forma como você vai chegar, né, no que é o seu. Comigo foram anos, literalmente, de estudos e pessoais, de leitura, de reflexão, dá trabalho, não é em uma semana que você vai chegar nisso. Ou seja, é muito particular. Mas eu queria que você compartilhasse, eu quero que você compartilhe com a turma aqui, quais são os principais elementos que as pessoas precisam estar atentas nessa jornada de busca para o propósito. Não é um passo a passo, porque para cada um é diferente, mas quais são os principais elementos que as pessoas precisam ter em mente? Uhum. O primeiro foi um pouco do que você falou, de aceitar que é uma jornada, né? Então, assim, não ficar buscando, de verdade, não ficar buscando fórmulas rápidas, né? Se jogar nessa jornada, né? E quanto antes você se jogar nessa jornada, antes você vai ter mais clareza disso, né? E se colocar nesse processo de busca, né? Se colocar como buscador. Então, tá, eu estou buscando, e aí eu vou coletando, porque aí eu consigo trazer um olhar observador para o meu dia a dia, né? Como eu estivesse, tipo, explorando mesmo, porque senão essas coisas passam batido no nosso dia a dia, né? Então, trazer esse olhar observador para o seu dia a dia. E, em geral, a gente tem dificuldade de olhar para aquilo que é mais autêntico em nós, porque a gente está olhando por um padrão externo, né? Então, olhar para os nossos objetivos e começar a questionar: esse objetivo fui eu que me coloquei ou alguém me influenciou, alguém me disse que isso era legal, né? E olhar para as nossas vontades sem diminuindo o julgamento, né? E olhar para o que é único em nós.
né? Então eu falo que é não olhar, não tentar consertar o vaso quebrado. Então, em geral, eu escuto as pessoas falando, não, mas eu tinha que. Quando a gente fala eu tinha que, em geral, é tipo alerta, né? Tipo perigo, né? Então, porque esse eu tinha que, normalmente, ele denuncia uma conformidade, eu tentando me encaixar em algo. Quando eu estou olhando para o propósito, eu tenho que sair desse olhar de conformidade e olhar para quem eu sou. Em geral, a gente tem dificuldade de aceitar os nossos próprios talentos naturais. Então, os elementos que eu trago aqui é ir diminuindo esse julgamento, trazer esse olhar observador e começar a questionar como é a forma que eu faço, né? Então, por exemplo, algumas pessoas vêm para mim assim e falam, não, mas eu não sou criativo, né? Então, se a gente muda essa frase e fala como eu sou criativo, já muda muito, né? Então, algumas pessoas também se questionam, eu não sei se tem um perfil de liderança. Como é a minha forma de liderar? Porque pode ser que a sua forma de liderar é diferente do meio. E aí você vai achar que você não tem isso, porque o teu meio está te falando que você tem que seguir uma regrinha. Mas qual é a tua forma de liderar? Qual é a tua forma de ser criativo? Qual é a tua forma de se relacionar? Né? Então, por exemplo, olhar para essas características e não tentar consertar elas, olhar com carinho para elas e olhar, tá, mas como é que é a minha forma? E como é que eu potencializo, então? Né? Então, a gente tem uma sociedade que valoriza muito extroversão no mundo corporativo. Muitos introvertidos sofrem com isso. É muito dolorido. Ao invés de olhar e como é que é a potência do introvertido. Como é que é um líder, o que um líder introvertido traz para a mesa? Que riqueza ele consegue trazer, que profundidade ele consegue trazer. Então, olhar para as nossas características sem esse julgamento e começar a entender como é que eu uso essas minhas características. Né? Só de se desfazendo daquilo que eu achava que eu tinha que ser para olhar como é que eu sou, já faz bastante diferença. Né? E olhar para esse olhar mais criativo de como é que eu junto coisas não triviais. Então, é sair desse paradigma de que para trabalhar em certa área eu tenho que seguir esse certo modelinho, que elemento novo eu consigo trazer para essa área, para essa função, para essa profissão. Então, será que tem como conectar coisas não triviais? Como é que seria juntar isso, né? Por que eu gosto tanto de desenvolvimento humano, mas eu também gosto da parte de negócio? Será que tem como juntar os dois? Será que tem como juntar, sei lá, outra coisa? Né? Então, esse olhar criativo de juntando esses elementos. E de quebrando um pouco alguns paradigmas, né? Um dos paradigmas é esse paradigma do esforço, que a gente aprendeu muito de que tem que ser difícil e duro e árduo. Só que aí a gente não é produtivo e a gente está tentando ser outra coisa. Né? Então, o que vem com mais naturalidade? Não quer dizer que não hajam desafios, mas o que vem com mais naturalidade para mim, que eu faço com mais tranquilidade? Em geral, essas características, que são as habilidades naturais, a gente tem dificuldade de reconhecer elas. Por quê? Porque é tão natural, mas tão natural, que eu acho que todo mundo faz isso, que não é nada demais. Né? E quando a gente olha para aquilo que vem com naturalidade para nós, para as nossas características que vêm com mais facilidade, eu consigo potencializar, como a gente falou anteriormente, potencializar isso muito rápido. E aí a gente consegue sair também desse olhar competitivo para esse olhar único, sabe? Como é que eu trago o eu? E aí, quando eu trago o eu trago uma diferenciação muito grande. Então, é sair desse olhar de conformidade e trazer esse olhar de como é que pode ser diferente? Que diferente eu consigo trazer? Que novo eu consigo trazer? E olhar para a nossa biografia, porque ela tem muitos elementos. Então, como é que eu uso tudo isso que eu já fui e já fiz a favor disso que eu quero trazer? Então, esses são alguns dos elementos para essa jornada não linear, né? Não muito linear, mas para a gente ir se abrindo para esse olhar mais autêntico, né? O que eu tenho para trazer. E sim, nós temos todos os talentos únicos, né? A gente precisa olhar para isso e lembrar deles, né? E incentivar. É bem interessante essa perspectiva de talento. Eu queria te fazer uma pergunta que eu recebo também, e é mais ou menos assim: qual que é a balança, ou qual que é o equilíbrio entre o seu trabalho e o seu hobby? Eu vi um stories seu, muito legal, onde você fez um paralelo com uma das suas paixões, que é piano. Falou, Uhum, poxa, eu toco piano, mas será que eu trabalharia com piano? Ou uhum. como pianista? E conta um pouco, divide um pouco da sua perspectiva disso, porque eu vejo muita gente também na dúvida.
né? Eu fiz, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu fiz mecânica. Sou apaixonado por carro, meus amigos também. E tenho alguns amigos que são aficionados, muito mais que eu. E eles ficam na dúvida, pô, eu vou para um mercado financeiro, um mercado industrial, ou, cara, eu começo a empreender aqui na área porque eu adoro isso. E qual que é essa balança daquilo Uhum. que você considera um hobby para aquilo que seria um trabalho? Legal. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de projeção, né? Então, por exemplo, um hobby pode sim se tornar um trabalho, mas o que é perigoso é eu não entender o que seria viver do meu hobby, né? Então, e não no sentido só de mercado, se vai ter valor no mercado, se financeiramente vai ser viável, no sentido se faz sentido para mim, né? Então, quando a gente faz essa projeção, por exemplo, faz sentido eu ter esse estilo de vida? Que estilo de vida isso vai me trazer? Então, vou trazer um pouco desse exemplo do piano para tangibilizar, né? No meu caso, eu comecei a pensar, faz sentido eu tocar piano, ser pianista? Porque se eu fosse pianista, ao invés de tocar 1 hora por dia, eu teria que tocar 8 horas por dia. Aí eu ia passar o meu dia, aí eu comecei a imaginar, como é essa cena, sabe? Imagina essa cena. Aí eu ia passar o dia inteiro na sala, tocando piano. Nossa, mas eu adoro estar com pessoas, eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Então, aquilo não ia me trazer os elementos que são importantes para mim. Né? E quando a gente descobre os elementos que são importantes para mim, aí a gente tenta maximizar. Então, eu quero juntar. Então, não é só sobre ser pianista, é sobre ser pianista, porque, perdão, é o que tem por trás. Né? Então, vamos dizer que seja uma expressão. O piano, para mim, é uma forma de expressão. Então, como é que eu trago expressão? Como é que eu trago estar com pessoas, criar com pessoas, negócios, projetos? Como é que eu trago tudo isso para a mesa? Porque quando eu trago esses elementos, aí eu cruzo eles e falo, como é que eu trago tudo isso? Porque aí eu tenho, aí eu trago essa coisa mais perene. É algo que fica perene ao longo do tempo, porque eu não estou perdendo nada, sabe? Eu não estou deixando de ser um lado meu. Porque se eu pego só um lado meu e projeto isso com uma profissão, algum outro lado está escondido e vai sentir falta em algum momento. Né? Então, outro exemplo que eu dou é, por exemplo, eu gosto muito de viajar. Então, eu vou viajar, eu pensei em largar tudo, viajar, trabalhar em hostel, e aí me bancando com as viagens e tudo bem. Mas eu descobri que o trabalho para mim era muito importante para desenvolver o meu lado intelectual. Então, eu preciso ter um trabalho que desenvolva o meu lado intelectual, porque senão isso falta em mim, né? Então, a gente pode olhar para um hobby e imaginar como seria o meu estilo de vida trabalhando com esse hobby. E o que eu vou deixar de ter trabalhando com esse hobby, né? Outra forma é olhar o que tem por trás do hobby, porque ele pode trazer elementos, sabe? Então, ao invés de olhar para a mecânica, pode ser que seja um trabalho imersivo, pode ser que seja consertar, pode ser que seja transformar, pode ser que seja tantas coisas, né? Então, qual que é o elemento que a mecânica traz para mim que eu posso importar esse elemento para o meu trabalho? Né? Então, é como se o hobby pudesse dar uma pista, mas não necessariamente o hobby vai te trazer um estilo de vida que você quer. Um sinal E é de muito fumaça, né? e aí muitas pessoas às vezes tentam ir para o hobby e aí desistem e falam assim, tá vendo? E volta para um trabalho que não gosta porque, não deu certo. Mas na verdade essa tentativa foi muito arriscada, né? Mas a gente pode também prototipar. Então, como é que a gente experimenta pequeno e vê se faz sentido? Porque pode ser que eu não sei se vai me trazer o estilo de vida que eu quero. Então, como é que eu experimento? Sei lá, eu vou passar um sábado inteiro, né, consertando o carro, sei lá, e ver como é que eu me sinto. Que aí eu consigo Exato. experimentar em mim. Né? Consigo experimentar em mim para ver se faz sentido. Mas também outro elemento que eu acho interessante é para a gente trazer as nossas paixões, e aí eu vejo muita dificuldade, talvez a forma como a gente foi criada, a nossa sociedade, de olhar, especialmente para o pessoal do mundo corporativo, né, de olhar para as paixões, que trazendo um pouco do design de vida, que é outra metodologia que eu trago, cursos que eu dou também, que a paixão, ela também é o resultado de um projeto de vida. Então, conforme eu me coloco em movimento, eu vou descobrindo mais. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu não sei minhas paixões. E aí eu não me coloco em movimento. Então, você deu o exemplo da sua história, que você foi, fez isso, daí despertou um negócio, aí fez mais aquilo, despertou um outro negócio. Então, a gente vai descobrindo as nossas paixões também, conforme a gente vai experimentando e se colocando em movimento. É muito Tem legal. muito... Tem um TED acho que é Márcio Balas, se eu não me engano. Que ele é palhaço e ele fala, o TED, acho que, se eu não me, eu vou colocar na descrição aqui para a turma, mas se eu não me engano o nome do TED, do título, é Diga Sim. E aí ele fala exatamente isso que você está falando de movimento, que é experimenta passar um dia inteiro falando sim. Então topa tudo,
tudo que você falaria não, topa, e aí você vai colhendo esses outputs, né, que essas experiências vão te dar. É super interessante. Aí queria conectar isso com o trabalho que você faz lá de facilitação. Conta um pouco para a gente como é que é, esse trabalho de facilitação de propósito, o que que você costuma abordar nesse trabalho, como funciona? Tá. Então eu chamo de facilitação individual, às vezes mentoria, às vezes facilitação individual, mas é um trabalho individual, one-on-one, que é um processo guiado de autoconhecimento para autodescoberta, né? Então a primeira grande etapa assim é descobrir quem eu sou, quais são os meus talentos, o que me energiza, o que traz significado para mim, que é descobrir esses elementos que a gente estava falando, né? Tipo, ir descobrindo essas pistas. E aí, no segundo momento, a gente começa a conectar essas pistas. Então, como é que eu consigo ter isso, aquilo, aquilo? Otimizar essa equação, né? Trazer essas variáveis para a equação. E aí, construindo, e aí descobrindo que trabalho faz sentido para mim e que trabalho que me representa por completo, né? Representa tudo aquilo que eu sou. Porque quanto mais eu trago de quem eu sou, mais significado eu tenho com aquilo que eu faço, né? Então, é um processo muito customizado, muito individual, e a gente vai olhar, tipo, muito profundamente para a história, para a biografia, para quem eu sou, e é um processo de treinar o olhar. É como se, não sei, não sei. E aí a gente começa a olhar para os detalhes e mergulhar e começa a descobrir muita coisa. Então, é um caça-tesouros e vai descobrindo várias pedrinhas e vai tirando e vai descobrindo muitas coisas e vai ganhando também, né? Tipo, é um processo de ganhar confiança da gente ser nós mesmos, sabe? Conforme a gente vai descobrindo quem nós somos e migrando para esse lugar mais confortável até. No começo é desconfortável, mas para esse lugar mais confortável e tranquilo e leve de ser a gente mesmo. Então, é um processo guiado de autoconhecimento, é um pouco mais rápido do que eu fiz, porque eu bati muito cabeça, né, descobrindo, não sabia o que eu estava fazendo, então eu mergulhei muito em mim, eu fiz o processo em mim, nessa autofacilitação, mas é muito mais fácil quando a gente tem alguém de fora que já passou por isso, guiando esse processo, né, e confiando nessa transformação, porque é um processo de transformação e de transição de um antigo modelo para um novo modelo, e Legal, aceitação de quem a gente é. legal. E conta pra gente quais são sei lá, os grandes desafios ou bloqueios que você percebe nas pessoas que você recebe lá, sei Uhum, lá, objeções, o que que trava um pouco a turma em relação a esse tema? uhum. Então, uma dificuldade muito grande de enxergar o que é único em nós, assim, isso ocorre muito, uma confusão de objetivos externos a mim, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de olhar para motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro, né? Então, o que é motivação extrínseca? A motivação extrínseca é a minha meta, meu salário, né? Então, vou fazer um pequeno exercício. Se me reduzisse o meu salário pela metade, tirasse a minha meta, a minha motivação seria a mesma? Porque essa é uma motivação externa a mim. A motivação intrínseca é aquela que vem de dentro, né? E aí tá mais linkada com o propósito. É aquilo que eu venho trazer, independente se as pessoas estão concordando comigo ou não. Eu preciso trazer isso. Eu preciso fazer, eu preciso realizar. Essa motivação intrínseca, ela não depende dessas cenourinhas externas, né? E como a gente trabalha muito veio desse contexto de motivação extrínseca, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é saber aquilo que motivam elas, aquilo que energizam elas, aquilo que drivam elas. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Uma outra dificuldade que aparece muito é entender que elas não precisam ser aquele conforme que a gente estava falando, né? E aí elas começam a se soltar para descobrir como seria se eu me permitisse ser quem eu sou. E aí elas começam a ver o efeito disso, o que é muito bacana. E aí depois que a gente vai descobrindo mais quem a gente aí essa transição, e aí muito medo, né? Muito medo de migrar para esse novo modelo, de estar nesse mar da incerteza, do imprevisto, né? Então tem essa transição também. Então aparece muito esse medo de ser a gente mesmo, né? Mas em primeiro lugar aparece uma dificuldade de enxergar quem a gente é, porque a gente está olhando muito para fora, para algum modelo, para algo que a gente falou, e também histórico familiar, enfim, todo como a gente foi criado, né? Esse senso de validação. Então, o primeiro passo é a gente ir tirando e quebrando esses elos de validação externa
e olhar para dentro, assim, né? E olhar para dentro. Essas são algumas das coisas que aparecem bastante, assim. Legal. Depois eu pego o link contigo e coloco aqui para a turma para eles conhecerem um pouco mais. Bom, não queria, né? Mas caminhando para o final, senão a gente fica muitas horas aí falando. Compartilha para a turma alguma dica de leitura, de curso, TED, podcast, onde que as pessoas podem consumir mais informação sobre isso, sei lá, livros que você tenha gostado. Uhum. Pode ser algumas técnicas também? Claro, o que você quiser. Tá. Então, deixa eu pensar. Acho que um livro que ajuda muito nesse olhar de experimentação, que é uma das técnicas que eu uso do design de vida também. Então, é o livro de design de vida do Bill Burnett e Dave. Depois eu passo a referência completa, mas é a referência de design de vida, que é como eu projeto uma vida que faz mais sentido e traz vários elementos e ferramentas que ajudam nisso. Uma ferramenta que ajuda muito também nesse processo é o journaling. Não sei se o pessoal está familiarizado com isso, que basicamente é usar a escrita para reflexão diária, né? Então, como é que eu otimizo o meu processo de aprender sobre mim, trazendo hábitos, né? Então, em geral, a gente fala, mas eu não sei, mas o hábito vai trazer esse aprendizado, né? Então, ter esse compromisso diário no processo das pessoas que eu atendo é muito significativo, né? Ter esse hábito de reflexão diária. Então, o journaling, aí eles podem encontrar no YouTube, tem várias referências de como fazer journaling, vários formatos de journaling. Eu queria muito deixar um TED sobre introversão e extroversão, porque eu vejo muita gente com dificuldade de se entender como um ou outro, que é da Susan. Ela tem um livro muito bom chamado O Poder dos Quietos, e ela tem também um TED, se procurar pelo nome dela, não sei falar sobre o nome dela agora de cor, mas é O Poder dos Quietos, o nome em português. Queria muito recomendar esse, porque eu acho importante a gente olhar para isso. Porque ela conta um pouquinho desses mitos e desse estereótipo de extroversão exacerbada que a gente tem hoje no mundo e a dificuldade dos introvertidos de serem introvertidos. Acho que são essas algumas referências. Tem mais um monte, mas eu sugiro que eles busquem menos referências lá fora e eles tragam mais hábitos de reflexão diários, assim, né? E todos os processos de autoconhecimento para conseguir acelerar esse processo de aprendizado e bater menos cabeça. Show de bola, assim, acho que aí, falando um pouco por mim, o que mais funcionou comigo, mais do que livros e cursos que eu tenha feito, é uma boa caneta Bic e folha sulfite na minha frente, e isso tem um poder absurdo para mim de pensar e projetar, enfim. E às vezes é marcar uma reunião com a gente mesmo, sabe? É tão simples isso, mas tipo, é muito difícil a gente fazer isso. Então, marca uma reunião com você toda semana, 1 hora. Papel e caneta Bic, como você falou. Né? E marca no tempo ali, 1 hora. Eu vou ficar 1 hora, sei lá, pensando aqui sobre mim. E poucas pessoas fazem isso, né? É muito bom. Ana, queria super te agradecer pelo teu tempo, pela tua energia, foi super legal. Sei que tá corrido para você aí, mas foi incrível aqui para mim, não tenho dúvidas que para a turma foi muito bom também. Vou colocar todos os seus links aí para a turma conseguir te acompanhar e te seguir. E é isso aí. Obrigado. Beleza, muito obrigada. Foi uma delícia. Obrigadão. Obrigado, gente. E continue acompanhando a gente nos próximos vídeos que a gente vai publicar aqui no Carreira Talks. Valeu, Ana. Valeu. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!